Olá, sejam bem-vindos aqui à nossa continuação. Vamos então para o exercício de número 2. Nesse exercício nós temos que calcular a corrente que passa nesse resistor de 12 ohms chamada de I, utilizando o teorema de Thevenin. E está pedindo também para obter a máxima transferência de potência deste circuito. Daí entra o teorema da máxima transferência de potência. Então a ideia do teorema de Thevenin é marcar no circuito, os terminais, a gente chama de os terminais da carga, que geralmente é colocado como terminal A e B. E eu vou redesenhar aqui. Então o primeiro passo que nós podemos considerar é determinar a tensão de Thevenin. A gente chama de VTH, que é a tensão entre os pontos A e B. São os nossos terminais ali que estão em aberto, Então a ideia do método é transformar todos os elementos desse circuito numa única fonte de tensão em série com uma resistência. Sendo que a tensão é a tensão VThevenin e a resistência é a resistência de Thevenin. O que for conectado nos terminais A e B, a gente costuma dizer que é a carga. Costuma botar um resistor de carga, que nesse caso é 12 ohms. Então teremos que calcular a tensão de Thevenin, que é a tensão de circuito aberto, os terminais A e B. E teremos que calcular a resistência de Thevenin, que já vou mostrar no passo seguinte. Então, vocês podem escolher o método que julgar mais adequado. Eu recomendaria nesse exercício o método da análise nodal. Então, determinar aqui embaixo o nó de referência. Aqui em cima é a tensão VA. Então, a tensão de Thevenin é VA menos VB. Só que VB está em cima de uma fonte de 30 volts, então ele tem um valor já definido. Então a tensão de Thevenin vai ser VA menos 30. Com isso nós temos que calcular VA. Por análise nodal, a gente pode arbitrar aqui uma corrente vindo para cá, uma corrente vindo para lá. Um I1 aqui e um I2 aqui.
Então LKC, no que eu chamei lá de ponto A, corrente que chega em 1 é igual a corrente que sai do nó em 2. O que é a corrente 1? Diferença de potencial dividido pela resistência. Então ele tem a tensão ali de 50 volts menos VA sobre 10. E o que é o I2? VA menos 0 sobre 40. Aqui ficou simples de analisar. O MMC é igual a 40. Então fica 50 vezes 4 menos 4VA igual a VA. Cinco VA igual a 200. O VA então é 40 volts. Que é a tensão no nó superior do circuito. Portanto, calculamos o V de Thevenin, 40 menos 30 então, igual a 10 volts. Tudo bem? Então, na etapa seguinte, resistência de Thevenin é a resistência equivalente vista pelos terminais A e B, com as fontes independentes desligadas. Então, as fontes de tensão são transformadas em curto e as fontes de corrente em circuito aberto. Então, tem ali o resistor. Então, importante visualizar isso, né? Colocar em curto é aplicar um 0 volts, que seria um resistor de valor nulo, e então nesse caso é o 10 em paralelo com o 40, né? Que aqui visto pelos terminais A e B, o resistor de 10 ohms e de 40 ohms esses resistores estão em paralelo. Então a resistência equivalente, nós já sabemos muito bem calcular, né? Dois resistores em paralelo, produto pela soma. Quatrocentos por 50 dá 8. Então, finalmente, ele queria saber a corrente I que flui no resistor de carga, né? Então, pelo circuito equivalente de Thevenin, essa corrente é a tensão de Thevenin pela resistência de Thevenin somada com a resistência de carga.
Então 10 por 8 mais 12. 10 por 20, que é meio ampere. Então essa é a primeira resposta. Foi perguntada ali a corrente, então a corrente é meio ampere. E a potência máxima que esse circuito pode transferir para um resistor de carga. Então nós vimos na aula que isso é quando o resistor de carga é igual ao valor da resistência de Thevenin. E podemos aplicar essa fórmula aqui. Então 10 ao quadrado quatro vezes 8. $3,125 watts. Continuando então, um exercício agora que trabalha com a aplicação direta do teorema de Norton. Então, esse resistor aqui é 10, esse aqui é 15, esse aqui é 20. Então, quando a gente fala do teorema de Norton, a gente vai fazer o seguinte, vai substituir ali tudo que está à esquerda dos terminais A e B por uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência sendo que a corrente é a chamada corrente de Norton e a resistência é a resistência de Norton. O que define a corrente de Norton? Então, são duas etapas para obter o circuito equivalente. A corrente de Norton é a corrente de curto-circuito dos terminais A e B. Então, o que nós fazemos? Nós consideramos que os terminais A e B estão curto-circuitados. Quando isso ocorre, um curto-circuito é uma diferença de potencial igual a zero, então aqui 0 volts. Isso faz com que a tensão em cima desse resistor aqui seja zero. E com isso não vai haver corrente aqui. Então a corrente Norton ela vai desviar do resistor. Nesse caso, se analisar com cuidado, essa corrente aqui ela foi dada, 2 amperes. Ela vem aqui no nó e tem uma divisão. Quando a gente aplica o curto nos terminais A e B, o resistor de 10 ohms está em paralelo com o de 15.
Isso daí leva a um cálculo que nós vimos já em aulas anteriores, que é o divisor de corrente. Então a corrente que chega no nó vezes o resistor que está em paralelo. Então essa corrente aqui que passa no resistor R2 é a corrente de Norton. Então ela vale 2 vezes 10, que é o resistor oposto, dividido pela soma das resistências. Então, corrente de Norton é 0,8 amperes. Se ficou dúvida, sugiro primeiro voltar na aula que a gente falou no divisor de corrente, que foi lá no módulo 3, que a gente viu resistor em paralelo. Caso continue a dúvida, podem deixar aí nos comentários. Então a segunda etapa, resistência de Norton. Resistência de Norton, então fica o resistor de 10, de 15, de 20 e aqui os terminais A e B. A fonte de corrente ela é desligada, então se torna um circuito aberto. Esse resistor de 15 e esse de 10 estão em série e, olhando aqui a partir dos terminais A e B, esse valor aqui em série, de 25, fica em paralelo com o resistor de 20. Então a resistência de Norton é igual a 25 vezes 20 por 25 mais 20. (11,11 ohms). Está respondido o exercício. Temos ali o circuito equivalente de Norton. Daí poderia ser colocado alguma carga entre os terminais A e B. Ele poderia pedir para obter a corrente, mas nesse caso não precisamos fazer isso. Bom, então, para completar aqui os exercícios, nós temos o exercício aqui 4, que também aborda o teorema de Thevenin, e ele foi desenvolvido utilizando o desenho do circuito, utilizando um simulador, que vai ter também um tutorial aí no final do nosso curso, para vocês acompanharem. E esses exercícios aqui desse módulo estão também resolvidos por simulação, e isso fica também disponível. Então, para esse circuito, utilize o teorema de Thevenin para calcular o circuito equivalente. Então, à esquerda dos terminais A e B. Em seguida, calcule a corrente I, que flui para a carga RL, utilizando aí o teorema. A carga é formada por dois resistores, um de 30 e um de 20.
Então a gente pode dizer que é um resistor de 50 ohms, associação série, né? E depois ele pede para confirmar o resultado usando um dos métodos de análise que nós vimos. Bom, então aqui vamos lá, né? Primeira coisa é colocar o circuito com os terminais A e B em aberto. Então já vou deixar redesenhado, que a gente vai precisar usar essa análise aqui. Então, para resolver então por equivalente de Thevenin, a gente pode definir por análise nodal aqui uma tensão Vx, nesse nó a tensão VA, e aqui embaixo a referência. Que é o 0 volts. Então, o que é a tensão de Thevenin? VA menos VB. Como o VB está no zero, então igual a VA. Então, por análise nodal, a gente vai aplicar o método para resolver. Arbitrando aqui já as correntes nesse circuito. Então a primeira ali, corrente chegando no nó, 24 menos Vx por 10 é igual a soma das correntes que saem do nó. Vx por 40 mais Vx por 20. O mínimo múltiplo comum aqui é o 40. Vou deixar para vocês ali desenvolverem essas expressões e chegar nesse resultado aqui, 7Vx menos 2VA igual a 96, primeira equação. E a outra equação a gente vai tirar do outro nó. Vx menos VA por 20, é a corrente que chega no potencial VA, igual a corrente que sai ali, que é 5.
Aqui a gente pode fazer o seguinte: Vx é igual a 100 mais VA, substitui o Vx na equação 1. Então vamos descobrir que o VA é menos 120,8 volts, que é a própria tensão de Thevenin. Então a próxima etapa é a resistência de Thevenin, que é o resistor de 10, é o resistor equivalente visto pelos terminais A e B com as fontes desligadas, né? Então a gente considera que está em curto aqui, elimina essa fonte de corrente. Esse resistor de 10 fica em paralelo com o de 40 e o equivalente dos dois em série com o 20. Certo? Quem tem dúvida, eu recomendo redesenhar o circuito para conseguir confirmar essas análises. Então 10 paralelo com 40, equivalente está em série com o 20. – 28 ohms. E a corrente, então, é a tensão de Thevenin, corrente na carga, né? Usando lá a fórmula, a resistência de Thevenin, 28, mais a resistência de carga, 50. Então essa é a corrente que circula no resistor de carga de 50 ohms, menos 1,549 amperes. E utilizando um dos métodos, ou análise de malha ou análise nodal, vocês podem aplicar isso como exercício e devem confirmar esse resultado aqui. Então, na verdade, a corrente está no sentido contrário ao que foi aplicado no enunciado da questão. Com isso, concluímos mais um exercício do módulo de Teorema de Circuitos. Obrigado e até mais.